Nesta aula, nós vamos fazer um leve resumo do classicismo. Em aulas anteriores, falamos um pouquinho do humanismo, do renascimento, e agora nós vamos falar um pouquinho do classicismo, de um modo geral, e especificamente o que nos interessa para nossas aulas, que é o classicismo português do grande escritor Luís de Camões. Tentar entender como que funciona a engrenagem da poesia de Luís de Camões. Só relembrando então sobre o nosso humanismo. O humanismo trabalha a ideia de um ser humano como centro de tudo. Aqui no quadro o Vitrúvio, o Homem de Vitrúvio, de Leonardo da Vinci, nós temos essa lógica do homem como sendo o centro de tudo. Na Idade Média, naquele mundo trovadoresco, a gente tinha Deus no centro de tudo. Teocentrismo. Aqui nós vamos ter o antropocentrismo. Nós vamos ter o homem como centro de tudo. Nós até analisamos essa obra e nós percebemos que há uma proporção matemática de suas partes. Nós percebemos que até para desenhar um corpo humano, para fazer uma escultura de um corpo humano, eu tinha de seguir esse tutorial. Nessa obra é como se Leonardo da Vinci tivesse feito um tutorial. A proporção exata de um corpo, e isso era como se fosse um mapa, em uma escala. Eu podia desenhar esse corpo em tamanho real ou em tamanho miniatura, mas a proporção, essa escala, deveria seguir. A cabeça tinha a proporção exata, a proporção dos braços abertos e do corpo em si, de forma que o umbigo fosse o centro. É como se a minha obra estivesse dentro de um círculo. Então a figura principal das obras clássicas e renascentistas, elas é como se elas estivessem dentro de um círculo e elas fossem o centro daquela obra. Uma busca incessante pela perfeição. Aqui nós temos do Michelangelo a, o teto da Capela Sistina e a obra principal ali, a criação de Adão. Aqui trabalha essa lógica de que o homem agora é importante, tanto que Deus e o homem é como se eles dessem as mãos para que elas pudessem se tocar. Obras muito sensuais, isso é muito importante. O clássico, além dessa busca da perfeição, também uma sensualidade. Muito sensuais mesmo, tanto que o Adão aqui está nu, né, depois da criação, e Deus dá a mão, o dedo para tocar Adão. Aquela lógica de que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus. Então, ele é semelhante a um Deus. O homem não é qualquer coisa. E agora ele foi criado para ser o centro de todas as coisas. Essa é a lógica humanista. O homem como centro de tudo. O antropocentrismo. Aqui, uma aproximação dessa mão se tocando. Aqui outra obra de Michelangelo, que ela é famosíssima, muito famosa também, e ela busca essa ideia também da perfeição. Aqui você tem a Pietà, a mãe de Jesus com ele nos braços, e a gente nota a perfeição. Olha a perfeição desse trabalho em mármore. É realmente uma obra muito linda. É linda essa musa. E, ao mesmo tempo, um tom realístico. E ela, como sempre, no centro. Ó. Ela é o centro. E é tão proporcionalmente perfeito que a gente olha e a gente realmente acha perfeito. Ele criou regras. Leonardo da Vinci criou regras matemáticas. E aqui Michelangelo aplica muito bem essas regras de proporção. Independente do tamanho que ele fizesse esse objeto, dava para ver a proporção dos detalhes e etc.
aqui mais uma, que é o Nascimento de Vênus, de Botticelli, que também é uma obra clássica, renascentista. E, novamente, a Vênus está no centro e do lado a proporção. Então, os quadros clássicos nós vamos ter busca de perfeição, nós vamos ter a simetria. De um lado você tem os anjinhos, do outro tem algo para dar equilíbrio, e a figura principal fica sempre no centro. Claridade, muita claridade, olha, muita luz. Realmente uma exatidão do corpo e essa sensualidade. E nós queremos mesmo é o nosso velho e bom Luís de Camões. Em Portugal, o grande símbolo do classicismo. E lembrando, o que é o classicismo? O classicismo foi um movimento artístico dentro desse período renascentista e humanista. Acontece ao mesmo tempo. O clássico, então, é um grupo de artistas que achavam que eu podia atingir a perfeição máxima da arte. Nessa lógica clássica, eles aceitavam inclusive a imitação. Ser um grande artista clássico era ser um grande imitador. Um grande imitador. Desculpa. Um pouco de pigarro, perdão. Então, ele tinha que ser. O artista tinha que ser capaz de ser um grande imitador. Imitar os clássicos. Imitar o que os gregos e os romanos era ser clássico. Então, uma obra que buscava perfeição, mas uma perfeição pela imitação do que foi grandioso, do que foi produzido e grandioso nesse período grego, nesse período romano. Luís de Camões escreveu uma obra fantástica que é Os Lusíadas. Os Lusíadas. Luso é um deus grego, é o deus do vinho, é o Dionísio, é o deus Baco, o deus da festa, o deus da alegria. Joga uma ideia, então, de que os portugueses são filhos do deus da alegria, filho do deus do vinho, da festa, filhos de Luso, Lusíadas, os filhos de Luso. E Camões, ele foi financiado, nós tínhamos os mecenas na época, e o próprio rei de Portugal, Dom Sebastião, financiou esse grande escritor, talvez um dos maiores escritores de língua portuguesa, muitos chamam inclusive de o pai da língua portuguesa. Antes de Camões, a língua portuguesa era aquela coisa medieval, bagunçada. Não tinha regras de gramática. A obra de Camões foi basicamente a base para se criar uma gramática da língua portuguesa. Lógico que com essa lógica da cópia. Com base nas gramáticas do grego, gramáticas do latim, criaram-se a gramática da língua portuguesa, e que foi mais ou menos nessa época clássica. E Camões é considerado o pai da língua portuguesa porque foi o primeiro a escrever usando regras, regras rígidas, que a gente usa até hoje, a lógica de que existe um português formal, um português culto, um português de cultura. Essa lógica camoniana, essa lógica de Camões, de que a língua podia ser perfeita. E ele usa com o máximo de perfeição. Aí você pode estudar a biografia dele, vai falar que ele pode ter perdido esse olho aí em umas batalhas na África, que ele pode ter morrido de maneira X e tal. Isso pra gente aqui não tem muita relevância. O que importa é que Os Lusíadas é a chamada epopeia. É uma história que fala das aventuras do povo português pelos mares. Então a época das grandes navegações é essa época clássica portuguesa. Foi quando Portugal eram os bambambãs da navegação. Descoberta do Brasil, e conquista da África, conquista de colônias na Índia. Portugal era uma grande máquina, uma grande empresa durante as navegações, uma empresa de comércio, uma empresa poderosíssima
de marítima, né? Da era marítima. E Camões, então, teve essa ideia de copiar as grandes obras gregas, né? A Odisseia, a Ilíada, e fazer também uma obra que elevasse o espírito do povo português. Mostrar o povo português como os grandes heróis míticos, os novos heróis míticos que eles eram naquele momento. E o rei de Portugal, Dom Sebastião, que tinha boas relações com Camões, resolveu financiar esse grande empreendimento que é a obra Os Lusíadas. Os Lusíadas vai falar, vai narrar, né, as aventuras de Vasco da Gama pelos mares como símbolo, mas não é uma obra sobre Vasco da Gama. É os Lusíadas, os filhos de Luso, quer dizer, o povo português em si. Os Lusíadas é um engrandecimento do próprio povo português. É considerada, se não a maior, uma das. Se não a maior, não, se não a última, pelo menos uma das últimas grandes obras chamadas epopeias. Hoje em dia não tem mais esse estilo chamado epopeia, que era uma obra que misturava um pouco de fato histórico, um pouco de ficção, um pouco de mitologia e fazia essa coisa, né? Você vê que a Ilíada e a Odisseia, todos os mitos gregos estão ali. Vai falar de Zeus, de Hera, de Hércules, todos aqueles grandes mitos gregos estão dentro da Ilíada e da Odisseia, Cavalo de Troia, Guerra de Troia e etc. Helena, Paris, todas aquelas aventuras do povo grego. E engrandeceu mesmo o povo grego, aquelas epopeias. Os Lusíadas foi essa tentativa também de fazer o mesmo pelo povo português. Não vamos entrar nela aqui porque a aula ficaria muito grande, mas depois você busque um bom exemplar dos Lusíadas, pode ser uma edição comentada e leia, pelo menos o começo, leia como que é a narrativa, o que, que eles narram, os mitos que trabalham, porque é uma obra que ela mistura já mitologia, mas também tem ali a nova mitologia que o catolicismo, o cristianismo está dentro ali da obra. É fantástica. Inclusive, o grande ingrediente da narrativa é que Luso, que é o pai do povo português, né, o deus da alegria e tal, ele vê que os filhos, os portugueses, estão, através das navegações, criando feitos muito maiores do que Luso, o deus Baco, criou. E ele então fica enciumado. E ele vai reclamar com Zeus: meu Deus, meus filhos agora estão me superando, o que, que eu faço? Eu agora vou desaparecer, o que, que eu tenho que fazer? E aí, Luso, então, o deus Baco, ele tenta, através de 1000 manobras, arrebentar com esse empreendimento, com essa máquina portuguesa. Ele é o grande vilão da história, né? Tentando derrubar os feitos de seus filhos. Por isso que chama, né, os Lusíadas. E na sequência, nós temos aqui um mapa mental rapidão aqui, tá? Do resuminho do que Camões fez. Então a obra dele, claro, a epopeia, os Lusíadas, está dentro dos contextos das navegações. É uma obra que, como qualquer obra clássica, ela trabalha o equilíbrio, essa coisa da tranquilidade, o equilíbrio, vai trabalhar coisas universais. Os temas clássicos não são individuais. O clássico é contra coisas individuais. Eu não falo de um indivíduo. É por isso que os Lusíadas não é a história do Vasco da Gama, mas a história do coletivo, do universal, do povo português. Predomina a razão, coisas muito racionais, objetivas, valorizar a cultura grega e latina. E claro, vai tratar da mitologia, da harmonia de tudo isso. Obra clássica trabalha mitologia. Dentro da poesia de Camões, o que ele escreveu, nós temos a Medida Velha, que está dentro da parte, né, muitas vezes da lírica, poemas que ainda usam aqueles versos medievais. Os versos medievais trabalham a medida velha, que eram versos de 7 e de 5, redondilha menor e maior. Quem não lembra isso, estuda isso. Verso de 7 e de 5, redondilhas. A maior é a de 7, a menor é a de 5. E é a chamada medida velha. A medida nova é o soneto. A medida nova é para se construir o soneto que vem com os decassílabos. Os Lusíadas é um texto com
com 11 mil e tantos versos, e todos escritos em decassílabos. Isso é muito importante também lembrar. E na lírica, o que é a lírica? As poesias amorosas do Camões, que fala de amor e tal. Nessas poesias, ele às vezes usa a medida velha, na maioria das vezes ele usa já a medida nova, que é clássica, que essa medida nova, ela já foi aproveitada por Camões dos italianos. Os italianos começaram a usar e Luís de Camões adorou, e até hoje a gente ainda usa sonetos. Basicamente é isso. No mais, vocês vão estudar outros materiais, claro, não vou alongar aqui porque já estamos em 15 minutos de aula. Mais de 15 minutos fica um pouco pesado, né, para vocês. E devagarinho nós vamos tentando entender, vamos ler algumas coisas de Camões, vamos ler um pedacinho de Lusíadas, ler alguns sonetos de Camões. Soneto, lembrando, aqueles poemas de 14 versos, que nós tínhamos 2 quartetos, né, e 2 tercetos. Todos com 10 sílabas, medida nova. Na parte das cantigas medievais, a gente tinha a medida velha, que era de 7 e de 5. Então, o aluno tem que conhecer, pelo menos, os versos de 5, de 7, de 10 e de 12. Porque lá na frente, nós vamos ter também o soneto alexandrino. Nós temos o soneto alexandrino, que é em homenagem ao grande Alexandre, ou seja, tudo buscado lá nas épocas gregas e romanas. E nós vamos ter Alexandre, que fazia soneto com 12, e isso serviu também de modelo para muita gente. Então, ser clássico muitas vezes era copiar o que os romanos e os gregos faziam. A imitação, imitar esse povo era a grande solução. E no mais, dúvidas, não tenham vergonha, perguntem para mim, tá bom? Perguntem. Até mais, até a próxima aula.